não é o foco aqui ainda, a não ser o fato de que Deus super valoriza o casamento. Tudo no nosso mundo banaliza. Até 2 Timóteo diz que nos últimos tempos as pessoas vão seguir ensinos de demônios que proíbem o casamento. Eu fico a pensar, o que tem a ver o currículo do inferno? Ensino de demônios, primeira matéria listada é não case. O que tem a ver? Tudo. Se o casamento foi feito para espelhar e espalhar a glória de Deus, os demônios não querem isso. Ou eles querem promover casamentos que não são casamentos aos olhos de Deus. Porque não é unidade em diversidade, macho e fêmea, heterossexual, com aliança, não contrato de conveniência, até que a morte os separe. Só isso que ilustra a Trindade e Jesus e sua igreja. Então, seja qual for a sua posição sobre o divórcio, o recasamento, tudo, o que precisa é a ideologia de Gênesis sobre os fundamentos da família. Essa vontade. Quando Jesus foi indagado pelos fariseus sobre é lícito divorciar-se por qualquer motivo, como era comum, numa das escolas da época, Jesus nega o retorno a Deuteronômio 24, que regulamentava divórcio em Israel com várias leis casuísticas, conforme o caso, e Jesus volta para Gênesis. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, una-se a sua esposa, tornar os dois uma só carne, porque desde o princípio Deus os fez macho e fêmea. Ele volta para Gênesis 2, 24 e 1, 27, para responder, não é a vontade de Deus que ninguém se divorcie. Jesus supervaloriza o casamento por causa da teologia por trás. Isso que é importante. Antes que cases, vê o que fazes. Um jugo igual, para que 1 mais 1 dê mais que 2. Ok? Vamos trabalhar tanto do capítulo 3 quanto possível, porque ainda não é o foco, mas é um foco muito grande. A família, o primeiro pecado e as consequências no lar. Eu quero mostrar isso para vocês. Quando deixamos nosso casal de heróis, estava na lua de mel. 2:25 encerra a narrativa da criação e tudo muda. A pergunta é, o que mudou da lua de mel de Gênesis 2:25 para hoje? Onde nós estamos agora? E a resposta é justamente que o pecado entrou na história. A grande ideia do capítulo 3, que eu chamo como uma miniatura da Bíblia toda, nós encontramos em Gênesis 3 a tragédia do pecado e o triunfo da graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Embora pareça castigo, disciplina, punição, de fato, essa miniatura ou microcosmos, esse mundo dentro de mundo, ilustra toda a história da redenção e gira em torno também da família. Lembrando novamente do contexto, em 6 dias Deus havia criado todo o universo, declarado que sua glória foi manifestada. O auge da sua obra foi a criação do homem e da mulher para espelhar e espalhar a sua glória. Ele pronunciou que era muito bom, isso ilustrado pela declaração da lua de mel. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não tinha nenhum vestígio de vergonha. Olha capítulo 3, versículo 1. A primeira palavra é uma adversativa, mas. Já tem um eco
como se fosse música de fundo, de drama, de perigo, mas a serpente mais sagaz, talvez na sua versão diz astuta, malandra, nua. Tem um jogo de palavras no texto original aqui que não se vê em nenhuma tradução. A palavra sagaz no hebraico é a mesma palavra nu do versículo anterior. Tem quebra de capítulo. Não é a mesma palavra, é chamada de homônimo. Ou seja, uma palavra soletrada igual com significado diferente. A ilustração clássica disso é manga. Tem muito significado de manga. É tronco. Tem vários significados. São letras igual. Eu posso chupar uma manga. Mas eu tenho também uma manga. Posso criar um jogo de palavras. A manga sujou a minha manga. Algo assim. É o que acontece no texto, mas é para transmitir uma mensagem. O casal é nu e sem vergonha. A serpente é nua e sem vergonha. E agora a serpente vai injetar o veneno da sua nudez sem vergonha nas veias da raça humana que agora vai ter vergonha. Entenderam mais ou menos? É um jogo de palavras de um termo não tão comum. Nu, sim. Mas sagaz não é tão comum, mas é a mesma palavra para nós entendermos que agora tem um jogo. Agora tem guerra. A serpente sagaz, mais que todos os animais selváticos, que Yahweh Elohim, última vez, por enquanto, que esse nome de Deus vai ser usado, tinha feito, disse a mulher, a criatura, feita para ser dominada, através da ordem Deus, homem, mulher, criação. O maior rebelde do universo, que nesta altura não sabemos ainda, até Apocalipse, de fato, que é o antigo dragão, Satanás, o acusador diabo, que acusa dia e noite diante do trono de graça. Ele havia caído, nós sabemos em outros textos, porque o anjo da luz queria mais luz, queria ser Jesus. Na tentação de Jesus até oferece os reinos desse mundo. Se ele pudesse sentar no trono dele, Satanás sempre quis ser o número 2 do universo, ou pior. Ele é o rebelde mor do universo. Ele semeia a mesma contenda, insatisfação, para que a mulher tomasse a frente. Não tinha coragem de abordar o homem que ouviu de primeira mão de Deus as ordens. Ela nem criada fora. Quando Deus deu ordens para Adão, o que fazer e não fazer, a única maneira dela saber se foi o marido dela tivesse transmitido essa palavra para ela, ou Deus tivesse falado diretamente, e nada indica isso. Ele é rebelde, inverte a ordem, e o bote do inimigo, sua rebeldia e insubmissão, injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana. E de imediato, o que nós veremos são consequências no relacionamento familiar. Ambos são nus e sem vergonha, mas essa serpente injeta a sua sem vergonha no casal. Então tudo começa com subversão e dúvida cruel, se você já cantou com as crianças, sobre a natureza de Deus e a palavra de Deus. Satanás aborda a Eva e não Adão,
Assim, ele deixa de ser o líder protetor pastoral da família, ela deixa de ser auxiliadora idônea, tudo vira de ponta cabeça. Olha o que Satanás diz. É assim que Elohim, ele deixa cair Yahweh, o Deus fiel, o Deus do pacto, o Deus com quem vocês têm aliança, o Deus que vê tudo porque ele era e é e sempre será. Convenientemente ele deixa de fora, pela primeira vez. É assim que Elohim disse, notem a ênfase no negativo. Não comereis de toda a árvore do jardim. É verdade que seu pai não deixa você assistir nada no Netflix? De repente coloca uma lupa, uma lente de aumentar na única proibição, porque em capítulo 2, 16, quando Deus falou para Adão, de toda árvore do jardim comerás livremente, é graça sobre graça. Cara, eu plantei tudo isso para ti, você pode comer tudo que quiser, quando quiser, como quiser, do que você quiser. E tem uma coisa, por favor, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, só isso. Mas Satanás pega, como sempre gosta de fazer, e aumenta aquela proibição. Eva responde, não é boa ideia, que ela toma a frente agora. Tudo indica que o marido estava presente, isso eu vou mostrar no versículo 6. Que é uma controvérsia nesse texto, que só aponta mais para o homem banana que ele é, Adão, omisso e passivo. Ela começa a dialogar com o diabo, tomar a frente na ausência do marido, que é a culpa dele, e ela erra 3 vezes ao citar a palavra de Deus. Gente, já tem uma lição aqui para nós muito forte. Quando não conhecemos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus não está no centro da nossa família, o diabo aproveita. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela está citando o que Deus disse. Então cita o que Deus realmente disse. A nossa versão é um pouco mais difícil, embora não impossível. Perceber, ela diminuiu. Deus tinha falado, comerás livremente, uma expressão hebraica, comendo comerás. Ele usa a mesma palavra 2 vezes, come, come. Ela diz, podemos comer. Fala uma vez. Deus tinha falado, certamente morrerás, é a mesma construção gramatical. Morre, morre. Morrendo, morrerás. Ela diz, uma vez só, vamos morrer. Diminuiu, diminuiu. Depois ela diz, nem tocareis nele. De fato, vem entre os dois. Nem tocareis nele. Você procura em vão, Deus em lugar algum disse isso. Isso nos parece o início do que podemos chamar de legalismo. Legalismo não é ter o alto padrão que Deus tem. Legalismo é construir cercas não bíblicas que Deus não falou e colocar no mesmo nível da palavra dele. O problema disso, se eu colocar obstáculos para evitar que eu toque, que eu erre, que eu peque, quando cai o mandamento de homens, cai o mandamento de Deus, porque colocamos no mesmo nível. Ela diminuiu da palavra, acrescentou a palavra, e Satanás percebe, ela não conhece a palavra. Parênteses. Quando Satanás abordou o último Adão, na tentação, Jesus citou a palavra de Deus 3 vezes. Do Pentateuco, o livro do deserto.
Eva estava no paraíso, com águas, com frutas, com bichos amigáveis. Jesus estava cercado por feras, 40 dias sem comida. Mas ele disse para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Ele afasta a tentação citando a palavra, e ela não. Ignorância e dúvida sobre a palavra de Deus e o caráter de Deus, porque Satanás também acusa Deus de não ser bom. É assim que esse Elohim disse: não podem desfrutar de tudo isso que tem. Tem grama mais verde, Eva, abre os olhos. Esse negócio de igreja é muito ultrapassada, não tem nada a ver, menina. Não conhecemos a palavra, erramos, e o fundamento do lar é destruído. Com essa abertura, olha o que vem nesse percurso do pecado, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: olha, ela se entrega, mas ela não percebe. Satanás usa as mesmas palavras que Deus tinha falado. A serpente já sabia, está tentando enganar Eva e diz: é certo que não morrereis. Essa frase literalmente é: não morrendo morrerás. Cita o que Deus tinha falado para Adão: certamente morrerás. Satanás diz: negativo esse negócio de morrer. Não deveria ter falado isso, porque revela que já sabia o que Deus realmente tinha falado e que ela não acertou. Satanás agora oferece o que ela já tinha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. Eva, você não quer ser como Deus? Peraí, Satanás. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher nos criou. Eu já sou imagem. Afasta-te de mim, Satanás. Mas não foi isso. A isca foi lançada. O desejo despertado. Satanás agora escancaradamente nega a própria palavra de Deus. Como temos gente fazendo isso hoje? Coisas da palavra de Deus claríssimas. E agora estamos inventando: não, mas não é tão assim. Isso foi nos tempos antigos. O Senhor disse para não comer. Mas tem que atualizar a palavra de Deus. Falsos mestres levantam dúvidas cruéis. Será que Deus disse assim? Eu odeio o divórcio. Precisa disciplinar seus filhos. Sexo antes do casamento, uma aberração da imagem de Deus. O julgo desigual anula o propósito do casamento. Não, mas nós temos novas pesquisas que revelam. É mesmo? Agora o desejo despertado. Olha o versículo 6. Notem a ênfase na sensualidade, vida vivida pelos sentidos, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. A isca foi lançada, passou pela frente da mulher, e ela não resiste. A sequência agora da narrativa, do diálogo meio arrastado, agora é muito rápido. Num instante, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Pá, 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 pá.
e ambos foram fisgados. Tão rápido. Uma traição. Alguns alegam que, ao pecar, quebraram todos os 10 mandamentos de uma forma ou outra, mas no mínimo, o que virá a ser as 2 tábuas da lei, violaram o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Eles colocaram a palavra de Satanás acima de Deus, e o ídolo do eu quero outro Deus. E o 10º mandamento: não cobiçarás. Tinham tudo e queriam mais. Agora a pergunta, talvez pairando na sua cabeça: onde estava Adão? A maioria das Bíblias não traduz uma pequena palavra hebraica no capítulo 3, versículo 6, que me leva a entender que Adão estava ao lado de Eva, ou logo próximo, lendo jornal, assistindo, talvez passando pela mídia social, enquanto tudo isso rolava. O inimigo de Deus está seduzindo, sussurrando no ouvido da esposa dele, e ele não levanta um dedinho. Ela cita de forma errada a palavra de Deus, que nos leva a entender: ele foi ou omisso ou passivo em transmitir a palavra de Deus. A Nova Versão Transformadora traduz aquela palavra: a mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela. E ele também comeu. Isso muda tudo. Atualizada não traduz. Eu quero saber, alguma Bíblia de vocês inclui alguma frase, alguma palavra com ela na tradução de 3:6? Pode ler. Na minha, na verdade, ele não está falando na tradução em si, mas tem o exemplo, quando você olha lá no rodapé da Bíblia, tem ou comeu e estava com ela. Qual a versão? NVI tem como nota de rodapé. Isso, ok. Gente, por que isso é importante? Porque uma Bíblia, deixa eu explicar qual é a palavra hebraica. Olha só, segundo dia de aula já aprendemos muito hebraico. Aprendemos kavod, que significa o quê? Glória. Aprendemos Elohim, Deus. Yahweh, Imago, esse é latim, mas tudo bem, podemos ser poliglotas. A palavra com ela é uma pequena partícula, imã é a palavra, imã, não imã, imã. Você conhece essa palavra? No Natal, Jesus. E Emmanuel, conosco Deus. E com mano nosco, El, Deus. Emmanuel, Deus conosco. Essa palavra é im, com, e o sufixo pronominal feminino a, ela, com ela, imã. Talvez os tradutores, entendendo que é um pouco redundante, ao marido que estava com ela em algum canto, talvez capinando, colhendo frutos, estava com ela no pedaço, mas não é a ideia aqui. A sequência rápida da narrativa, ela comeu, tomou, comeu, deu, comeu ao marido com ela. Nos leva a entender que o marido não protegeu, não interferiu, não ensinou, não pastoreou, e além do argumento linguístico, tem o argumento prático: eu sou assim. Nós somos assim como homens. Deixamos a nossa família em defesa, não pastoreamos, não estamos presentes, transmitimos a palavra, mas de forma equivocada. Tudo nesse texto aponta para mim como homem hoje.
e Adão naquele dia. Tudo no texto também aponta para Eva, como aquela que queria tomar a frente. Afinal, ele não faz nada, é banana mesmo. Eu vou responder, eu vou enfrentar, eu vou pastorear, eu vou citar a palavra de Deus. E deu tudo errado. Agora as consequências dele. E de novo, desculpa, não é forçar o texto, mas enfatizando um pouco como afetou o relacionamento deles e dos filhos. Certa vez alguém falou, o pecado te levará mais longe que você queria ir. Te prenderá mais tempo que você queria ficar. E custará mais que você queria pagar. Pouco eles imaginavam o desenrolar das consequências. Em primeiro lugar, alguém pode ler a primeira metade de 3:7. Só a primeira metade do versículo. 3:7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Até aqui. Perfeito. A ideia do casal nu, nem roupa tem entre eles, nada, totalmente inocentes, transparentes, unidos, colados. Mas agora é diferente. Eles não tinham vergonha antes, mas agora tem, que é natural, porque agora suas almas são manchadas e a vergonha. Pense na ironia disso. A imagem de Deus tem vergonha, porque o espelho se manchou. Qual é a resposta diante disso? Religião. Alguém lê a segunda parte de versículo 7. Puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ah, isso vai resolver o problema. Vamos fazer cueca. Folha de figueira fajuta, para cobrir a vergonha. Mas tem algo estranho aqui. Eu chamo isso de religiosidade, como instinto do homem cobrir a sua vergonha através de algo que não lhe custou absolutamente nada. Não houve derramamento de sangue, que Hebreus 9 diz que é necessário para a remissão de pecado. Eles vão simplesmente dar um jeito, porque não queimar velas, arrancar algumas folhas que não levam à morte de nenhuma árvore, vão costurar tudo isso. Mas aqui há algo estranho. Eles cobriram a cintura. Isso não faz sentido para mim. Porque o instinto do casal foi cobrir o que o texto realmente enfatiza: seus membros genitais, seus membros reprodutivos, sua cintura. Porque, logicamente, vamos pensar, qual foi o processo do pecado? Viu a árvore. Então vamos fazer noite escura. Ouviu a voz da tentação. Vamos colocar fones para neutralizar a voz do inimigo. Comeram com a boca. Vamos colocar uma mordaça. Tudo isso faz sentido. O que tem a ver a cintura? Pode ser que, sabendo divinamente, talvez, que acabaram de introduzir o pecado no mundo, que esses membros da cintura serão agora usados para trazer para a vida pecadores rebeldes, imagens distorcidas. Eles sabiam de tudo isso, duvido. Mas algo dentro deles, talvez um instinto divino, eles sabem que o espalhar e o espelhar foi estragado tudo. E a resposta de cobrir a vergonha é cobrir a cintura, que será usada justamente para espelhar e espalhar. Interessante que a guerra espiritual já começou. E tem a família em foco.
Tito, capítulo 1, diz assim: é necessário que falsos mestres sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, tudo com ganância. São muitos os ataques hoje contra a imagem de Deus no lar, contra a unidade e diversidade do casal, conflito conjugal, julgo desigual, divórcio, imoralidade, fornicação, promiscuidade, pornografia, adultério, homossexualidade e muito mais. O inimigo continua atacando na paternidade, a permissividade, negligência, terceirização da educação dos filhos, rebeldia dos filhos, desonra dos pais, conflito com os pais, filhocentrismo, filiolatria, espancamento de criança, aborto, tudo isso é guerra espiritual. Vergonha de ser imagem. Religião, uma tentativa do homem cobrir a sua vergonha, e não funciona. Nós sabemos que não funcionou, porque quando Deus chega e eles estão escondidos, Adão diz: porque eu estava nu. Ele não estava nu, ele tinha a sua mais nova cueca de figueira. Não funcionou. Terceira consequência: medo do Criador. Em conjunto, isso é interessante. Olha o versículo 8. Quando ouviram a voz, ou o barulho, o som de Yahweh Elohim, agora o texto volta a tratar Deus com toda a dignidade que merece, que andava no jardim pela viração do dia. É a hora marcada, Deus havia criado esse casal espelho para espelhar a sua glória em comunhão com Ele. É o momento de hora silenciosa. Esconderam-se da presença de Yahweh Elohim, o homem e sua mulher. Interessante. Agora são cúmplices na rebeldia, no pecado, e agora fugitivos. Mulher, o que é isso? Shhh, cala a boca. É ele, é agora, ele está chegando. Corra, mulher, vem comigo. Em vez de andar com Deus no jardim, se encontram escondidos entre os arbustos. O time familiar, 1 mais 1 maior que 2, agora em rebeldia contra o Criador. E agora? Versículo 9: e chamou Yahweh Elohim ao casal. É isso que ele diz? Adão e Eva, venham cá agora. Chamou o homem. E lhe, singular, perguntou: onde estás? Onde estava? Deus aborda o homem, ele era o responsável. O Novo Testamento ressalta isso. Mas aqui nós encontramos a primeira gota de graça. Esse texto, a partir de agora, é graça sobre graça, embora a disciplina faça parte da graça de Deus. Nós veremos as consequências do pecado, mas Deus dando chance. Chance, Davi, como? Deus tinha falado: se comeres, morrerás, morrendo na hora, cara. E ele morreu espiritualmente, nós vemos isso no texto. Mas Deus não matou fisicamente o homem. E quando chama, é porque tem chance. Essa hora do homem finalmente ser homem de verdade, tomar o passo para frente, atender o chamado do Senhor, cair em si. Meu Deus, o que eu fiz agora eu vejo. Eu fui rebelde, Senhor. Eu sabia das tuas palavras, o Senhor falou claramente para mim. Eu passei alguma coisa para minha esposa, mas eu confesso, eu diminui um pouco, eu acrescentei, porque eu não queria que ela nem chegasse perto da árvore. Então eu coloquei um obstáculo: nem tocareis nele, porque afinal não sei. Mas Senhor, eu pequei. Oh, meu Deus, eu entendo que só me resta agora a morte. Eu não tenho direito de pedir nada, mas eu faço um pedido, o Senhor pode fazer o que quiser. Senhor, por favor, poupe a vida da minha esposa.
Isso foi minha culpa. Se fosse homem de verdade, Adão teria feito isso. Sabe como eu sei? Porque um homem de verdade fez isso. O último Adão tinha culpa nenhuma. Entrou na nossa vida o Deus homem, com sangue puro, divino, e para poupar a sua esposa, Deus meu, por que me abandonaste? Em vez de apontar o dedo em conflito conjugal como Adão nesse momento, para salvar a sua pele, ele aponta para a esposa e diz, foi a culpa dela, ela fez tudo isso, o Senhor mate, eu nunca pedi. E quando ele fez isso, parecia o diabo. Mas o último Adão estendeu seus braços. Ele absorveu, drenou o veneno do pecado no aguilhão da morte. E o seu sangue puro se tornou antídoto contra o sangue do pecado. Jesus fez o que Adão deveria ter feito, e sem culpa. Adão deixou de ser o protetor e pastor da sua família, expôs a Eva a uma morte fulminante que parece com o diabo, e Jesus, chamado o último Adão, pastoreou, protegeu e se sacrificou pela sua esposa. Por isso Paulo em Efésios capítulo 5 diz, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. E agora a pergunta. Quando chegamos em Gênesis 3:13, como saímos dessa? No decorrer do texto, versículo 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu. Não estava nu, mas religião não funciona. Eu tive medo, me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comece. Essa chance de fazer o que Provérbios 28:3 diz, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Adão, seja homem, confesse seu pecado, humilhe-se agora. Eu não fiz. Então disse o homem, a mulher que me deste como esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Deus fala com a mulher, disse Yahweh Elohim, a mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, foi a serpente que me enganou, eu comi. Está todo mundo culpado, menos eu. Mas é justamente aqui, e para terminar, que encontramos a cura do pecado e da família. Na hora da nossa maior necessidade, foi Deus, que é o único religioso do universo. Religião, a palavra latina, significa religar-se. Religare, religião, religar-se. Deus toma a iniciativa, não o homem. Não é a folha de figueira que faz jugo. É Deus se estendendo através do seu próprio Filho. Deus montou uma missão de resgate, em que nós encontramos maior graça do que nosso pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou terminar aqui com essa lista, e ainda tem muito mais essa última parte, mas eu quero que vocês percebam como a graça sobre graça nesse texto e esperança para as nossas famílias. Primeiro, Deus interroga o casal e lhes dá oportunidade de confissão para ambos deles. Ele poderia ter matado na hora e começado do zero, mas ele começa um diálogo para levá-los, sua bondade, ao arrependimento. Versículo 14, assim como talvez um pai que descobre que tem um traficante de drogas na esquina da sua casa e vendeu para seu filho de 14 anos, manda o filho para o quarto e vai descer a lenha no traficante. Deus fala com o diabo. Nota a ordem invertida.
Então Yahweh Elohim disse à serpente, que representa Satanás: visto que isso fizeste, maldita és. Deus amaldiçoa duas entidades no texto: Satanás e o chão. Em momento algum ele amaldiçoa os seus filhos. Ele disciplina os filhos. Amaldiçoa, não tem diabo. Notem que Deus interroga Adão, interroga Eva, mas não dá chance para o diabo. Só condena. Nós não estamos debaixo de maldição de família. Deus reservou a maldição nossa para o próprio filho dele. A maldição que seria nossa caiu sobre Jesus. Para nós não sermos malditos, Deus amaldiçoou seu primogênito. Maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó. Nós nos tornamos comida de serpente, Satanás, porque nós voltamos ao pó. Versículo 15 é o proto-evangelho. A primeira forma do evangelho nas Escrituras. Quando Deus diz: porém inimizade, serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência ou semente e o seu descendente ou semente, ou seja, haverá guerra agora entre a descendência da serpente e algum descendente, semente, da mulher. Semente não é associada linguisticamente, fisicamente com a mulher. Semente vem do homem. Algo excepcional acontece aqui. Não é pelo homem, por quem a natureza pecaminosa é transmitida de pai para filho, Romanos 5, e sim dando um curto-circuito pela mulher. Temos um vislumbre do nascimento virginal de Jesus, que não nasce de semente de homem, mas semente da mulher. Este te ferirá a cabeça, você vai ser esmagado, serpente, mas vai lhe custar caro. Você vai ferir, e quando a serpente injeta o veneno no calcanhar, também morre. Mas não é tão definitivo como cabeça esmagada. Essa primeira esperança da mulher, de onde começou, mas não por culpa direta dela, e sim do homem, Deus vai proporcionar um Salvador, parenteticamente. No próximo capítulo, quando Adão conheceu a Eva, forma eufemística para falar tiveram sexo, geraram Caim. E Eva, excepcionalmente, dá nome a Caim. Faz um jogo de palavras no hebraico que leva a entender que ela esperava que Caim fosse aquela semente, já nasceu. Nós temos a primeira semente, ele vai nos livrar, vai nos levar de volta, ele vai esmagar a cabeça das... Mas Caim foi do diabo, o assassino. Matou o próprio irmão. E o pecado e o seu veneno arrasta-se na história humana. Uma geração depois já tem um filho matando outro irmão. Versículos 16 e 19 parece punição, mas de fato é disciplina. Há uma distinção entre os termos. Disciplina visa restauração, punição é vingança. Deus nos disciplina visando o bem. Ele dá lembranças diretas de que sem a semente estamos perdidos. Olha o que ele diz. A mulher, voltando agora, invertendo a ordem, disse: multiplicarei sobre modo. Deus usa a forma gramatical de morrer, morrerás, comer, comerás, multiplicar, multiplicarás.
é meu enfiar a faca para lembrar de onde eles pecaram. Deus diz, multiplicando, multiplicarei os sofrimentos e gravidez. A ideia aqui, literalmente, é que a partir daquele momento, espalhar a glória de Deus em adoradores vai ser doloroso. A ideia não é só do parto, que traz bastante dor. A palavra hebraica aqui é literalmente a concepção, onde não deveria haver dor. A ideia parece ser desde o primeiro momento de fertilização até o final da vida. Mamãe, você vai sentir a dor de gerar filhos pecadores. Estultícia está amarrado no coração deles. Provérbios 22:15. O espalhar foi atingido diretamente pelo pecado. Agora, para multiplicar imagens, vai ter muita dor. Depois, ele diz, outra coisa, mulher, o teu desejo será para teu marido e ele te governará. Algumas pessoas acham que a ideia aqui é que ela vai desejar sexualmente o marido. Isso não é maldição, é bênção. Essa mesma frase foi usada no próximo capítulo de pecado, cujo desejo era para Caim, para comer Caim, jazia a porta. E era para Caim dominar o pecado, mas ele matou seu irmão. Qual a ideia aqui? Agora vai ter guerra entre os sexos. O que a mulher fez sobrepondo o homem na tentação, assumindo a postura de líder. Agora ela vai guerrear contra o marido e ele vai oprimir a mulher. É feminismo e machismo que nasceram aqui. Cada conflito conjugal vai ser uma lembrança. Sem Jesus não dá. Cada novo filho que rebela contra os pais e desobedece, uma lembrança. Sem Jesus não dá. E agora Deus fala para o homem. Ele fala um versículo para a mulher, 3 para o homem. E o que ele diz? E Adão disse, visto, que atendeste a voz da tua mulher. Primeiro pecado, o homem dar ouvidos à esposa. Não. Notem como Deus aborda Adão por ter abandonado a liderança espiritual da família. E também comeste da árvore que te ordenara, não comeces. Maldita a terra, por tua causa ele comeu com fruto da terra, agora a terra se rebela contra ele. Isso chama-se lex talionis, a lei de retaliação. Agora ele vai suar, vai ter dor, vai ter cardos, abrolhos. Comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Ele morre, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, para pôr pão na mesa da sua família, a terra se rebela. E no fim de luta, a terra ganha. E o homem é sugado de volta ao pó de onde ele veio. Cada morte é uma lembrança. Esse não foi o desejo de Deus para nós. Conflito conjugal. Filhos rebeldes. Trabalho doloroso. Que termina em morte. Precisamos de Emmanuel. Deus conosco. Deus oferece essa promessa aqui. E o capítulo termina com a esperança da árvore da vida. Se o casal tivesse comido naquele momento da árvore da imortalidade, quem sabe eles teriam se selado na condição de pecadores eternos, não resgatados. Ou talvez a imortalidade significaria que a semente da mulher não poderia morrer. Para garantir a morte do seu próprio filho, Deus não amaldiçoa as pessoas, e sim o seu filho. Ele barra o acesso à árvore da vida para que o seu filho pudesse ser mortal. E assim Jesus
poderia morrer pelos nossos pecados. Depois disso, Deus veste o casal. 2 animais morrem, sangue é vertido. Deus os preserva de um inferno sobre a terra e a esperança de um resgatador redentor. Tudo isso por causa de Emmanuel, Deus conosco, o último amor. Essa é a ideologia de Gênesis. Esses são os fundamentos da família. Que Deus use a palavra dele, seus estudos de Gênesis e, dentro de pouco, o livro de Provérbios, que é o meu livro predileto da Bíblia, que nós vamos estudar juntos. Deus abençoe, bom almoço e até 2 semanas.